Então na segunda só deu tempo a gente revisar só conjuntos. E a aula era para ser de conjuntos e funções. Então a gente vai gravar essa parte aqui e mandar para vocês estudarem para a prova. A parte de funções a gente vai cobrar basicamente a parte de composição e de função inversa. Então bora revisar um pouquinho de composição, de função e função inversa aqui. O que é composição de função? Nada mais é do que quando você torna uma função o domínio da outra função. Então você tem uma função de função. A ideia mais simples é, você tem f de x uma função. O seu x é outra função. Então você tem um f de g de x, por exemplo, ou g de f de x. Ou seja, o seu domínio é também uma função. Aí a gente vai ter o seguinte, imaginar esse esquema aqui. Se eu tenho uma função que sai de um conjunto A, pega um elemento x nesse conjunto A e vai no conjunto B até um f de x, pela função f. E, ao mesmo tempo, eu vou ter um conjunto C que pega agora o meu f de x, passa a ser o domínio, e leva em uma coisa, por exemplo, g de f de x. Eu tenho agora uma outra função g. Então eu tenho agora a situação em que o domínio, o contradomínio, a imagem da primeira função é o domínio da segunda função. Isso liga as duas funções. Então, por transitividade, eu consigo levar, ter uma função que pega os elementos do conjunto A e vai direto para o conjunto C sem passar por B, que é justamente a nossa composta. Então, a ideia de você calcular a função composta é você fazer o seu domínio, a imagem o seu domínio. Então, a imagem passa a ser o domínio. Então, você substitui. Então, se você tiver essa ideia, vamos ver aqui a definição formal. Imagine se o contradomínio de uma função f de A em B fosse o domínio de uma função g de B em C. Ou seja, uma função onde a imagem da função f seria o domínio da função g. O que eu falei, né? A imagem de uma torna o domínio da outra. Nesse caso, então, existiria uma outra função, h de A em C, que seria justamente a composição dessas duas funções f e g. A função h, assim, chamada de função composta. Trocando em miúdos, né? O que a gente faz para calcular a composta? Você pega a função, substitui no lugar do x. A mesma coisa que a gente faz para calcular a imagem de uma função. Então, e a função inversa, a gente faz o quê? Então, a função composta, você pega uma função, substitui no domínio da outra. A função inversa, você troca o domínio pelo contradomínio, você inverte o domínio. O seu domínio passa a ser o seu contradomínio e o seu contradomínio passa a ser o domínio. Então, você tem uma função f de A em B, tem que ser bijetora, porque senão, quando você fizer a inversão, pode acontecer de não ser função. Lembrando que para cada x existe um único y. Então, se isso não acontecer, quando você inverter, você vai ter x com mais de um y. Então, isso não pode acontecer. Então, você tem a função f de A em B bijetora. Se acontecer de f de A ser igual a b e você tiver uma função onde f de b é igual a a, então a função g vai ser a inversa da f. Então, no esquema você tem o seguinte, você tem a função f que vai de A em B, que pega um elemento x no conjunto A e leva um elemento f de x no conjunto B. Você tem a função f que faz esse trabalho. No caso da inversa, vai ser o contrário. Você vai ter uma função g de B em A, que vai pegar o f de x e vai levar no x. Entendeu? Você inverteu. Lembrando que f de x é igual a y, né? Então, o x vai no f de x e o y vai no x. Então, para você calcular a função, você vai ter essa ideia de que você vai ter que trocar o x pelo y e depois escrever y em função de x, porque é assim que a gente aprende a trabalhar com função, né? O y está em função de x, f de x. Então, essa ideia tem que estar na cabeça de vocês na hora de calcular a função inversa de uma função.
Então, dito isso, a gente vai pegar alguns exemplos do módulo para discutir essas questões de função composta e de função inversa. Então, eu peguei aqui módulo 1, capítulo 2, página 48, que são aquelas páginas finais que a gente discute muito pouco na sala de aula. Peguei a questão 12. Na questão 12 a gente tem o seguinte: uma função f de R em R, domínio real contra domínio real, satisfaz a igualdade f de 2x mais 1 igual a 10 vezes f de x menos 3 para todo x real. Sabe-se que f de 11 igual a 5, determine o valor de... Então aqui a gente vai só calcular a imagem, ele quer que você calcule a imagem de 5 nessa função que obedece a essa condição aí, de f de 2x mais 1 ser igual a 10 vezes f de x menos 3, e calcular também f de 2. Então, a gente vai ter que encontrar um jeito ali de aparecer o 5 e de aparecer o 2. E a gente vai utilizar f de 11 para fazer isso, para resolver, para achar o f de 5. Porque o f de 11 você sabe quem é. O f de 1, o f de 2, o f de 3 você não sabe. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular para x igual a 5. Por que x igual a 5? Porque a gente tem ali f de 2x mais 1. Se x for 5, 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então a gente vai calcular que, na verdade, se x for 5, f de 11. Só que a gente já sabe o valor de f de 11. Isso vai permitir a gente achar o f de x, nesse caso o f de 5, que é justamente o que a gente quer saber na letra A. Então, substituindo x por 5, a gente vai ter f de 2x mais 1, que vai ser 5, então vai ser 2 vezes 5 mais 1, que é 10 mais 1, que é 11. Só que a gente já sabe que f de 11 é 5. Ao mesmo tempo, a gente tem pela condição da função que f de 2x mais 1 é igual a 10 vezes f de x menos 3. Como x é 5, então f de 11 também é igual a 10 vezes f de 5 menos 3. Agora você tem duas igualdades que repetem, que apesar de estar de valor diferente, são iguais. Então você tem f de 11 igual a 5 e você tem f de 11 igual a 10 vezes f de 5 menos 3. Então vamos igualar essas duas condições. E a gente vai ter que 10 vezes f de 5 menos 3 é igual a 5. Aí é como se a gente tivesse uma equação ali, tá vendo? O f de 5 fosse a nossa incógnita, né? Fosse o nosso x, nesse caso. Então como é que você faz para resolver uma equação como essa? 10x menos 3 igual a 5. Isola x. Como é que a gente faz? Tira todo mundo que está do lado dele. Então eu botei 10 vezes f de 5 igual a 5 mais 3. Tá? Negativo de um lado, positivo do outro. Soma e divide. Então f de 5 igual a 8, 5 mais 3, 8 sobre 10. Que é um número decimal 0,8. Ou seja, f de 5 é igual a 0,8. A gente já calculou o que ele queria na letra A. Vamos calcular ali na letra B. Lembrando que agora a gente já sabe que f de 11 é 5 e que f de 5 é igual a 0,8. Então a gente pode usar esse valor também para calcular o f de 2 ou qualquer outro valor de f. Ou qualquer outro domínio, né? Então, como a gente sabe que f de 5 é 0,8, vou fazer x igual a 2. Porque aí 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí eu volto à condição inicial da função lá. F de 2x mais 1 igual a 10 vezes f de x menos 3. E vai ser muito parecido com a questão com o cálculo que a gente fez na letra A. Então, substituindo x por 2, eu vou ter f de 2 vezes 2 mais 1. A gente trocou o x por 2, vai ser f de 4 mais 1 e vai ser f de 5. De acordo com a condição da função, f de 5 é igual a 10 vezes f de 2, porque x é 2, menos 3. Só que a gente já sabe que f de 5 é igual a 0,8. Então, vou igualar essas duas condições. E a gente vai ter uma equação. 10 vezes f de 2 menos 3 igual a 0,8. Mesma coisa. É como se fosse 10 vezes x menos 3 igual a 0,8. Isolando f de 2, a gente vai achar o valor dele. Então, está somando de um lado, está subtraindo de um lado, soma do outro. Eu vou ter 10 vezes f de 2 igual a 0,8 mais 3, que vai dar 3,8. Então, f de 2 vai ser igual a 3,8 dividido por 10, que vai dar 0,38. Pronto. Calculamos
o f de 5 e o f de 2. Se tivesse perguntado outro valor, por exemplo, a gente poderia usar o f de 2, que a gente já sabe. Se eu pedisse para você calcular f de 0, f de 1, por exemplo, a gente poderia usar qualquer um desses valores aí, a gente pode usar. Então, é uma questão que envolve cálculo de imagem e a definição da função. Lembrando que para calcular a imagem de uma função, né, se você tem um domínio para calcular a imagem, se você tem um domínio e quer calcular a imagem, você substitui o x do f de x pelo valor que você quer. Consequentemente, você também vai ter que substituir toda o x que aparece na função, né? Tipo essa aqui, se eu quisesse calcular f de 0, eu teria que trocar x por 0. E a gente calcularia qual é a imagem do domínio 0. Mas não é isso que ele quer, não. Módulo 1, capítulo 2, questão 50. Ele quer o domínio da função real f de x igual a raiz quadrada de 2 menos x dividido por x quadrado menos 8x mais 2 é... O domínio da função é real, tá bom? Porque a gente tem uma função real. A gente estudou isso aí logo no início. Funções reais, o domínio é o conjunto dos números reais. Aí nos números reais, eu sei de pelo menos duas restrições de números que não pode, a gente sabe que não existe dentro dos números reais. Quais são? Raiz quadrada de número negativo e divisão por zero. Ou seja, o denominador de uma fração não pode ser zero. E o radicando, né, o número que está dentro da raiz, não pode, do radical ali, não pode ser negativo. Ou seja, nesse caso a gente tem que fazer o seguinte: descobrir quais são os valores de x que são positivos, onde 2 menos x é maior ou igual que zero, e descobrir o valor de x que embaixo zera a equação x quadrado menos 8x mais 12. Ou seja, a gente tem que resolver uma inequação e a gente tem que calcular as raízes da equação quadrada que está ali embaixo. Porque o único jeito de zerar a equação é através de suas raízes. Então vamos fazer isso. E a gente vai restringir então a gente precisa resolver a inequação, né? Ou seja, a gente sabe que como a raiz não pode ser negativa, então 2 menos x tem que ser maior ou igual que zero. A gente sabe que o denominador da fração ali não pode ser zero, isso quer dizer que que x ao quadrado menos 8x mais 12 também não pode ser igual a zero. Então em cima tem que ser maior ou igual que zero, e embaixo tem que ser diferente de zero. Então a gente tem que resolver isso para ver a restrição aí do domínio. Que é justamente isso que ele quer quando ele pede para você calcular o domínio de uma função. Ele quer saber para quais valores a função existe. A função que a gente sabe que não existe para todos os valores, né? Se aquele número ali na raiz for negativo, então ela não existe. Então, como eu disse, a função é real. Imagem real contra domínio real. Nos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, 2 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Resolvendo essa inequação aí do primeiro grau, é só isolar o x. X vai ser menor do que 2. Menor ou igual que 2. Como é que a gente faz isso? Fácil. O menos x vem para cá. Ou você pega o 2 e traz para cá. Você pega o 2 joga para cá, fica negativo. Fica menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, a desigualdade muda de sentido. Então era maior do que, ficou menor que. Então x é menor ou igual que 2. Então x pode ser qualquer número menor ou igual que 2. Agora a gente precisa verificar se um desses números menores ou igual que 2 é a raiz daquela equação ali. Porque se for, a gente tem que tirar. Porque se for raiz da equação, vai zerar a equação. E aí isso não pode acontecer, ter uma fração com denominador igual a zero. Então essa equação aqui, x quadrado menos 8x mais 12, tem que ser diferente de zero. Ou seja, não pode ser igual a zero. Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe quando ela é zero. Onde ela é zero? Quando você acha as raízes, x1 e x2. Então vamos calcular essas raízes. Calcula primeiro o delta, aí você tem a igual a 1, b igual a menos 8 e c igual a 12. O delta é 16, né? Fica menos b quadrado. B quadrado menos 4ac, b nesse caso é menos 8 ao quadrado dá 64.
Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 12, menos 48. 64 menos 48, 16. Então, o delta é igual a 16. Então, existem dois valores aí. Aí você tem o quê? Quem é o x? Pela fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Como b é negativo, menos vezes menos dá mais. Por isso que ali está mais 8. Mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4. 2 vezes 1, 2. Então, vamos separar isso aí, um x1 e um x2. x1 é o quê? 4 mais 8 dividido por 2. Ou 8 mais 4, né? Eu troquei ali, mas não faz muita diferença não. Os dois são positivos, então dá 12 dividido por 2 dá 6. Ou seja, se x for 6 naquela equação quadrática, o resultado é 0. Como a gente não quer que seja, então x é diferente de 0, de 6. Então x não pode ser 6. E o x2, 8 menos 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então x também não pode ser 2. Isso quer dizer o seguinte, aqui a gente sabia que x tem que ser menor ou igual que 2 aqui. Esse aqui agora só pode ser menor, porque esse aqui não serve pra gente. Então a solução da questão é qualquer número menor do que 2 e diferente de 6. Como os números menores que 2 certamente são diferentes de 6, porque são menores do que 6, então a nossa solução é qualquer número real, tal que x é menor do que 2. Então a solução é um intervalo que vai de 2 até menos infinito. Ou algebricamente você pode colocar lá